Você não fez? Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Se encontra em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Graças a Deus, oh glória a Jesus. Amém? Jeremias, capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Fala sobre o vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te ou levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua mão obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, ou se quebrou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Os irmãos podem sentar. Então, essa passagem é bastante conhecida da igreja, bastante conhecida de todos nós, né? O vaso nas mãos do oleiro. Aqui o interessante dessa palavra é que o Senhor foi até Jeremias, como de outras vezes, muitas vezes o Senhor falou com Jeremias, e mais uma vez o Senhor desperta um servo dele, um grande profeta, para falar com o povo de Israel. O povo de Israel estava rebelde, o povo de Israel estava em pecado, o povo de Israel não ouvia a voz do Senhor, e o Senhor fala assim: vai, Jeremias, você levanta e vai até a casa do oleiro, e lá você vai ouvir a minha voz. E a mesma coisa quando nós vimos a casa do Senhor, né? Muitas vezes o Senhor, como a Monique mesmo disse, estamos cansados, estamos com dor no corpo, às vezes tem dia que não dá vontade de vir à casa do Senhor. Não é por vir à casa do Senhor, pelo nosso físico. E se nós deixarmos o nosso físico mandar em nós não fazemos nada. Então ali Jeremias estava talvez no seu recanto, no seu lugar de sossego, e o Senhor falou assim: vai até a casa do oleiro. A casa do oleiro significa a casa do Senhor. E Jeremias foi até a casa do oleiro, e o Senhor falou com Jeremias. E nós, quando vimos a casa do Senhor, o Senhor fala conosco. Muitas vezes, eu quando era mais jovem, a igreja, e já aconteceu também aqui algumas vezes, não aqui, mas em outras igrejas, que eu ia ao culto e voltava para casa e falava assim: mas não, Deus não falou comigo. Aquele irmão precisa de uma bênção, aquele irmão que pregou, aquele irmão que dirigiu o culto, louvor, precisa de uma bênção porque eu fui ao culto e Deus não falou comigo. Vocês acham que isso está certo? Foi culpa minha ou foi culpa do irmão que pregou ou foi culpa do irmão que cantou? Minha culpa. Porque Deus, quando manda-nos vir à casa do Senhor, todos os dias o Senhor fala conosco. E muitas vezes nós entramos vazio e saímos vazio, porque nós fechamos os nossos ouvidos, nós fechamos os nossos corações e não permitimos que o Senhor fale conosco. Porque o Senhor fala conosco através do hino, às vezes até no aperto de mão quando chegamos na casa do Senhor. O Senhor fala conosco através das orações, da palavra, da ministração, ou no silêncio, no nosso deserto, como diz a irmã. O que é o nosso deserto? É aquela hora que nós buscamos um refúgio. Nós buscamos um refúgio e muitas vezes olhamos, só vemos areia, só vemos lutas, dificuldades, e mesmo assim o Senhor fala conosco. Então Jeremias, quando chegou ali na casa do oleiro, o oleiro estava numa roda,
né, rodando para fazer um vaso. Não sei se alguém já viu a imagem do oleiro. É uma roda e ele vai pedalando, e aquela roda vai rodando e ele vai manuseando aquele barro. E o interessante do oleiro é que o oleiro, ele só pode tocar no barro. O oleiro, ele não pode tocar no metal. A mão dele é tão sensível por viver sempre na argila ali no barro. Se ele tocar em outra coisa que não seja barro, tipo no ferro, numa madeira, a mão rasga, a mão sangra, porque a mão dele, ela já está habituada com aquele toque do barro. Então o Senhor Jesus, o Senhor Deus, as suas mãos, ela está preparada apenas para tocar em nós, servos, em nós, seres humanos. E quando o Senhor Jesus tocou em outras vidas, né, tocou em outras pessoas que não eram seu povo, porque o Senhor Jesus veio para o que eram seus e os seus não receberam. E quando Jesus tocou num povo gentil, num povo que não tinha direito à salvação, ele sangrou. E através desse sangue de Jesus é que nós fomos comprados e que nós fomos remidos. Então ali, quando Jeremias provavelmente chegou em silêncio, porque quando a pessoa está na olaria, não há barulho de queda, de bate, como na madeira tem a serra, como na serralheria. Não, o oleiro, ele trabalha em silêncio. Ele usa o silêncio para usar a sua criatividade para moldar o vaso. Então, provavelmente Jeremias chegou ali em silêncio, à espera de ouvir aquilo que Deus queria falar com ele. E ele presenciava ali aquele oleiro a manusear aquele barro e fazer aquele vaso. E quando aquele oleiro estava manuseando aquele vaso caiu, aquele vaso se partiu, aquele vaso se rompeu. Provavelmente Jeremias, se fosse eu, tinha dado um grito, né? Jeremias era homem, macho, então ele disse, opa! Né? Então, ele levou aquele susto, né? Será que foi por minha causa que esse vaso se quebrou? Então, aquele oleiro, ele não se assustou com isso. Imediatamente, quando aquele vaso se rompeu, se quebrou, ele juntou aquele barro todo e novamente moldou um outro vaso. Então, quando nós viemos à casa do Senhor e o Senhor quer falar conosco, nós precisamos ser vasos maleáveis. Se nós formos vasos duros, o que vai acontecer quando um vaso duro cai no chão? Ele rebenta todo e não há mais como desfazer. O vaso, depois de queimado e depois de seco, não há. Você pode até remendar o vaso, mas vai ficar sempre uma fissura, vai ficar sempre uma marca. E quando nós somos vasos maleáveis, ainda barro, ainda sem queimar, ainda sem passar pela prova, o Senhor molda-nos conforme a vontade dele. Ele vai girando aquela roda e vai fazendo um vaso de acordo com a necessidade. Cada oleiro, ele molda o vaso, ele imagina, esse vaso vai ser para filtrar água, e ele faz um filtro. Esse vaso vai ser colocar uma planta pequena, e ele faz um vaso pequeno. Esse vaso vai ser para levar uma grande planta, então ele faz um grande vaso. Então, na olaria não há vaso melhor e nem pior, há vasos úteis de acordo com a vontade do Senhor. Na igreja também não há vasos pequenos nem vasos grandes, né? Há vasos, simplesmente vasos. Você pode ser um vaso para água, para levar a palavra do Senhor. A água fala do Espírito Santo também. Eu posso ser um vaso para óleo também, que fala do Espírito Santo. Eu posso ser um vaso para guardar mantimento, para eu levar a palavra de Deus. Eu posso ser um vaso para anunciar o Evangelho. Eu posso ser um vaso de acordo com a vontade do Senhor. Mas eu preciso permitir-me a ser moldado. Outro detalhe do vaso, irmãos, é que o barro tem que ser puro. O barro, para moldar um vaso, se ele tiver lixo, se ele tiver areia, se ele tiver palha, ele vai se partir. Então, antes de moldar o vaso, o oleiro precisa saber escolher a argila, ele precisa saber preparar a argila para depois moldar o vaso. Quando nós vimos para a presença do Senhor, nós viemos sujo com areias,
nós viemos trazendo lixo de casa, nós viemos trazendo grama, relva, palha, nós viemos trazendo tantas coisas, e o Senhor nos liberta, o Senhor tira, o Senhor purifica e começa a nos moldar, começa a nos ensinar como devemos ser, para que eu vou ser. Muitas vezes eu quero ser cantor, mas eu não tenho voz. Muitas vezes eu quero tocar uma viola, mas eu não sei tocar. Muitas vezes eu quero vir aqui pregar a palavra do Senhor, mas eu nem sequer leio a palavra do Senhor. Irmãos, uma pessoa para subir no púlpito para pregar, é preciso conhecer a palavra do Senhor, é preciso viver a palavra do Senhor. Para eu cantar aqui na frente, eu não posso ligar a internet. Hoje está muito mais fácil, né? Temos a internet, temos o projetor, mas eu não posso de repente pegar um hino ali e começar a cantar. Eu preciso ensaiar 1 ou 2 ou 3 vezes. Eu, no meu caso, preciso pelo menos 10 vezes de cantar aquele hino. E depois eu preciso de orar ao Senhor e ver se o Espírito Santo quer que eu cante esse louvor hoje. Porque o louvor que é cantado, ele precisa falar primeiramente comigo, para depois falar com a igreja. Então o culto não é só ligar um projetor, ligar um computador e vamos fazer o culto. Não, o culto que eu ofereço ao Senhor, ele precisa ser maleável. Eu preciso ser como um vaso nas mãos do oleiro. Eu preciso deixar que o Senhor fale comigo. Eu preciso de buscar a revelação do Senhor. Eu, por exemplo, hoje acordei cantando esse louvor. Não sei se os irmãos conhecem. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. E veio essa palavra, como veio essa palavra para Jeremias, e eu falei assim, que bênção que é essa palavra, porque eu preciso ser um vaso mole, eu preciso ser um barro mole, né? Às vezes eles falam assim, que crente é bobo, né? Crente é bobo, crente é bonzinho, crente faz tudo, ajuda os outros, dá comida aos outros, faz isso, faz aquilo. Não, nós somos vasos maleáveis, nós não somos bobos, nós não somos tão bonzinhos quanto parece. Se nós fôssemos tão bonzinhos quanto parece, nós nem precisávamos aceitar Jesus, mas nós somos vasos maleáveis, e como vaso maleável, eu não posso deixar a angústia arder no meu peito. Se eu estou chateado com A, com B ou com C, eu tenho que passar por cima disso. Se eu estou chateado com A, com B ou C, esse vaso tem que ser quebrado e tem que ser moldado novamente. Aí Deus falará comigo, como o Senhor fez com Jeremias. Então Jeremias disse assim, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, aí depois que quebrou, depois que danificou, depois que o Senhor consertou, e depois que o Senhor fez de novo, aí no verso 5 fala assim, então veio a minha palavra do Senhor. Aí quando eu deixo Deus me moldar, eu mudo meu caráter, eu deixo de ser arrogante, eu deixo de ser mentiroso, eu deixo de ser enganador, eu deixo de ser prostituto, eu deixo de ser viciado, e eu permito que Deus tire toda essa sujeira desse barro, e o Senhor me molda como um vaso. Aí veio a palavra, e o Senhor falou comigo. E no verso 6 diz assim, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Então Deus pode todas as coisas. Ele pode tirar a luta, Ele pode tirar a dificuldade, Ele pode tirar o lixo que está em você, Ele pode tirar o lixo que está no seu coração, o lixo que está na sua alma, o lixo que está no seu trabalho, o lixo que está na sua casa, o lixo que está na sua vida espiritual. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, minha vida não vai para frente. Muitas vezes nós olhamos, o meu emprego não vai para frente, a minha igreja não vai para frente, eu não vou para frente. Por quê? Porque você está olhando para trás. Você está como uma mulher de Jó, você está olhando para trás, e você vai virar estátua de sal. Porque nós temos que olhar para frente, e a nossa vida vai para frente. Você tem que ir à casa do oleiro e dizer, Senhor, eu sou um vaso quebrado, eu sou um vaso impuro, eu sou um vaso sem defeito, mas eu sou um vaso mole, e eu preciso que o Senhor molde novamente a minha vida para onde quer que o Senhor queira me usar, para onde quer que o Senhor queira que eu faça, seja um vaso para
planta, seja um vaso para alimento, seja um vaso para azeite, mas o Senhor quem cheira o teu vaso. Nós não podemos ter vasos vazios, né? Quando Eliseu multiplicou ali o alimento, multiplicou o azeite, ele mandou recolher todos os vasos e encheu todos os vasos. Os vasos, para serem úteis, eles precisam estar vazios. O vaso, eles precisam estar cheios. O vaso vazio, ele só serve para decoração. E se ele for bonito, se ele não for bonito, nem para decoração ele serve. E nós precisamos ser bonitos diante do Senhor, seja para decoração, mas principalmente para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, para que quando nós chegarmos na casa do Senhor, o Senhor venha falar conosco, para que nós, quando chegarmos na casa do Senhor, nós venhamos com o intuito de que Deus vai falar comigo. Eu preciso de ouvir a voz do Senhor. E como que eu ouço a voz do Senhor? Deixando que o Espírito Santo me encha do óleo do Espírito Santo, deixando que esse óleo transborde. Às vezes o irmão que está ao meu lado está com dificuldade, e se meu óleo transbordar, ele vai alcançar o irmão. E se meu óleo transbordar, ele vai alcançar o meu vizinho da frente. E se meu óleo transbordar, ele vai alcançar os meus familiares. Então as lutas e dificuldades vêm, mas se eu estiver cheio, eu vou ser vaso de honra, eu vou ser vaso de bênção. Mas eu preciso ir à casa do oleiro, e eu preciso que o Senhor fale comigo. Mas para isso eu preciso obedecer a voz do Senhor, eu preciso seguir os passos do Senhor, eu preciso fazer tudo aquilo que o Senhor me manda. O Senhor falou com Jeremias: vai à casa do oleiro, e lá eu vou falar com você. Então é esse o convite. Você quer que o Senhor fale com você? Vai à casa do oleiro. Quando nós falamos de casa do oleiro, igreja, nós não estamos falando só sobre isso, também sobre isso. Mas a nossa igreja espiritual, o nosso corpo espiritual, a palavra diz que nós somos igreja, e o cabeça da igreja é o Senhor Jesus. Então eu preciso deixar o velho homem, e preciso que esse Deus que eu sirvo cresça dentro de mim. Eu preciso deixar o velho homem, e preciso que o meu coração seja moldado pelo Senhor. Eu preciso que o meu coração seja restaurado. Eu preciso que toda a palha, toda a areia, tudo que não é barro, seja tirado de mim, para que eu seja um vaso de honra na casa do Senhor. Glória. Amém? Glória. Que Deus possa nos abençoar, que o Senhor possa